Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje vou falar sobre uma minissérie que está dando o que falar. É a Adolescência da Netflix. Eu assisti a série logo na estreia e confesso que mexeu muito comigo e com meu marido. Eu sou mãe de 2 adolescentes maravilhosos, mas sei que corro o risco que possa acontecer algo que não está nas minhas mãos, que não está no meu controle. Eu vou tentar falar um pouco da minissérie sem dar spoilers ou muitos spoilers, tá bom? Vou fazer o possível, prometo. Vamos lá. No topo das séries mais assistidas na Netflix, a adolescência se tornou um verdadeiro fenômeno. O desfecho dos 4 episódios intrigou e impactou os telespectadores. A história acompanha Jamie, um menino de 13 anos sendo arrastado de casa, da sua cama, pela polícia, sendo acusado de homicídio. Os pais de Jamie entram em desespero, mas o filho garante que ele é inocente. Agora, os pais, o inspetor de polícia e uma psicóloga precisam se unir em busca de respostas. Afinal, James é de facto o responsável pelo crime? Se sim, o que o motivou? Se não, quem é o culpado? Tudo poderia ter sido diferente? Tudo poderia ter sido evitado? Foram 4 episódios, 4 estágios necessários desde a prisão do adolescente e como foi abordados os fatos e a integridade das provas, a busca por respostas, a realidade no âmbito escolar, isso me impressionou bastante também, a análise psicológica desenhando o perfil do acusado e, por fim, o ponto principal para mim, que foi mostrar que até quem é criado com todo amor e carinho pode sim desenvolver desvio de caráter e uma mente doente. Me deu muita pena da família no final, principalmente do pai. Muita gente não entendeu nada, pois ficaram à espera de um julgamento e de uma sentença. Mas, na verdade, não era esse o intuito da minissérie. Trata apenas de não acharmos que os nossos filhos estão seguros em casa, lugar que, na verdade, deveriam estar. As coisas podem acontecer a partir daí, a partir de casa. Temos que ficar atentos. Com essa minissérie, voltou-se o assunto de proibir o uso de telemóveis na escola. E em alguns países já se discute a proibição do uso dos smartphones para menores de 16 anos. Fiquei muito impressionada, achei interessante, porque afinal se trata de um menino que vai de alguém com medo a alguém com ódio. Nas cenas com a psicóloga, fiquei esperando em algum momento, no desabafo dele, algum trauma de infância ou uma família disfuncional, mas nada, nada. O menino tinha tudo o que precisava, mas ele queria, que eu senti em alguns momentos, que ele queria era uma aprovação das pessoas. Fica aí o meu ponto de vista desta minissérie. Quem assistiu, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quem não assistiu, assista. Não vão se arrepender. Gente, vou aproveitar o assunto e vou... Assim, as pessoas têm falado muito, né? Dante, você não vai comentar a respeito do casal em Portugal que perdeu... Casal de brasileiros, né? Que perdeu a guarda dos filhos e tal. Muito sinceramente, minha gente, eu não gostaria de falar desse assunto, porque a gente só ouviu um lado e não ouviu o outro. E assim, são várias histórias, são vários comentários, a gente ouve muitos relatos de outras pessoas que dizem conhecer o casal. E é muita história, sabe? Então, assim, a gente não pode dar a nossa opinião ouvindo só um lado. Eu ainda não ouvi o outro lado, que foi da professora. Então, assim, eu vou falar o seguinte a respeito desse assunto. A gente sabe que aqui tem regras, as regras são mais severas, os pais têm que comparecer às reuniões,
Os pais têm que, sempre que achar que um professor falou alguma coisa a respeito do filho, tem que levar aquilo em consideração, porque um professor não vai falar aquilo avulso, não vai falar aquilo à solta, entendeu? Tem algum fundamento no que ele diz. Claro que nem tudo, tá? A gente tem que, como pais, a gente tem que saber peneirar as coisas, né? Levar pra gente realmente aquilo que a gente acha que seja relevante. Então, se uma professora fez um alerta, que até onde eu entendi, foi apenas um alerta que ela fez, dizendo que um dos filhos não estava desenvolvendo a fala, dizendo que o menino sentia muito sono, não comia, e aconselhou aos pais a procurarem ajuda médica. E, pelo que eu entendi, isso não foi feito, foi por isso que ela fez a denúncia. Só que isso vem ocorrendo desde 2023. Então, assim, a gente só tá ouvindo os relatos dos pais. E eu, sinceramente, não tô aqui para apontar dedo para ninguém, não tô aqui para julgar ninguém, cada um sabe da sua vida. Mas acho que a gente não deve levar a ferro e fogo, né? Na defesa dos pais, sem saber realmente, de fato, o outro lado, sem a gente ter ouvido o outro lado. Aqui tem regras e tem que ser, temos que seguir as regras daqui, tá? Eu não me canso de falar isso, somos nós que temos que nos adequar ao país, não ao país a gente. Então eu fico nessa. Na verdade, eu não tenho muito o que dizer em relação a isso, enquanto eu não souber, né, de fato o que aconteceu do outro lado. Eu só tenho ouvido relatos dos pais. Até onde eu sei, os pais ainda não foram, por exemplo, poderiam ter procurado ajuda, ter ido à polícia. Até onde eu sei, não foi feito isso. Então, eu não quero pegar partido de ninguém, tá? Então, fica aí minha opinião em relação a esse assunto. Tô aproveitando aqui esse vídeo para falar sobre isso, porque as pessoas têm me perguntado por que eu não falei do assunto. Então, foi por esse motivo. Eu só tenho ouvido um lado, o outro lado ainda não se prontificou. Não sei se tem algum motivo também para não ter se prontificado. Não sei se foi algum aconselhamento de um advogado. Não sei. Mas fica aí a minha opinião em relação a esse assunto, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, se vocês não assistiram a minissérie Adolescência, assistam. E depois vem aqui e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Espero que todos fiquem bem. Até o próximo vídeo. Tchau!